Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Camilo. Hoje vamos fazer uma breve videoaula sobre o número científico ou a notação científica. Vamos lá. Tá, então, a notação científica, basicamente, vamos anotar aqui. A notação científica consiste em você ter um número significativo multiplicado por uma potência de base 10 e um expoente que corresponde ao número de casas que você compactou, seja para mais ou para menos. Então, este primeiro termo é o número significativo. Aqui a base é 10. Então, a base é sempre 10, porque eu não quero mudar a característica do número significativo, ou seja, multiplicar por 10 só muda a vírgula de posição. E esse expoente representa o número de casas, entre aspas, compactadas. Então, vamos pegar alguns exemplos. Muitas pessoas acham que o número científico, a notação científica, é só acrescentar zeros ou tirar zeros, mas não é bem assim. É acrescentar ou tirar casas. Lógico que os exemplos mais simples correspondem basicamente a essa impressão, né, de você mexer somente com zeros. Por exemplo, o número 10.000. Quem é o número significativo aqui? É o 1. Então, eu posso compactar 4 zeros. Então, o 1 é o número significativo. Então, ficaria 1 vezes 10 a 4 casas. 4 casas a mais. Era um número grande, então por isso que ele é positivo. Ou seja, 1 10 a quarta significa o 1 com 4 casas. Ou seja, nesse caso, como não tem outros números, 4 casas seriam preenchidos por 0. Por exemplo, outro número, 500.000. Quem é o número significativo aqui? O 5. 5, 10 a quantas casas que eu devo compactar? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, como o número é grande, essas 5 casas são positivas. Mas, por exemplo, eu também poderia ter um número extremamente pequeno, 0,0002, por exemplo. Então, se eu mover essa vírgula daqui para o pé do 2, o 2 é um número significativo, então 2 vezes 10 a quantas casas eu compactei? Inclusive o 2, a casa do 2 conta também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5, só que negativo, porque são casas que eu estou retirando, né? Acrescentando. Na verdade, quando eu acrescento casas, subtrai casas no expoente. Quando eu tiro casas, soma casas no expoente. Então, vejo que não precisa ser só números assim pequenos. Por exemplo, 1,2 vezes 10 a quarta, como ele seria na forma de decimal, número inteiro. Então, vejo que 1, vou pôr a vírgula aqui do 2, eu tenho que correr 4 casas. Então, uma casa já está preenchida com o número 2, né? Porque a vírgula estava aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu acabo preenchendo somente com 3 casas, ficando 12.000. Então, essa é a ideia do número da notação científica. Agora, operações com o número científico. Operações. Essas operações, as mais simples, por incrível que pareça, são a multiplicação e a divisão. A multiplicação, por exemplo, 2, 10 a quarta, multiplicado por 3, 10 a terceira, simplesmente será multiplicar os números normalmente, do jeito que a gente está acostumado, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma-se os expoentes. Então, a base é mantida, 10, e o 4 com o 3 são somados, dando a potência 10 a sétima. Lógico que se tiver um sinal negativo em algum lugar, tem que fazer o jogo de sinal. Então, por exemplo, 4, 10 a terceira, vezes 2, 10 a menos 2. Então,
4 vezes 2, 8, vezes a potência, a base é mantida, 3 somado com menos 2. Mas só que mais com menos dá menos, então 3 menos 2 dá 1 positivo. Né? Então, cuidado com o jogo de sinal. No caso da divisão, ao invés de somar os expoentes, na divisão você subtrai os expoentes. Então, por exemplo, 16 10 à quarta dividido por 2 10 à terceira, a divisão dos números significativos é normal, né? Do jeito que nós estamos acostumados. 16 dividido por 2 dá 8. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 4 menos 3 é sempre o de cima menos o de baixo. Então, 4 menos 3, 1 positivo. Então, é assim que a gente realiza a multiplicação e a divisão. Já a soma e subtração, nós vamos deixar para a próxima aula, porque ela requer que você equalize a mesma base e a mesma potência. Eu não posso somar termos com bases diferentes e com potências diferentes. Então, 2 10 à quarta, somado com 3 10 à quarta, o 2 com 3 pode somar, formando 5, porque a base e o expoente são iguais. Então, somas de potências de mesma base e mesmo expoente, conserva a base, conserva o expoente, não muda nada. Mas se eu tiver 2 10 à quarta somado com 3 10 à terceira, por exemplo, eu não posso somar, a não ser que eu devolva uma dessas casas e equalize a casa número 3. Então, se aqui tem 4 casas, é só devolver uma casa, né? Então ficaria 20, 10 à terceira, somado com 3, 10 à terceira. Agora pode, né? 20 com 3 dá 23, 10 à terceira. Então, lembre-se, nós vamos ver com mais cautela, se eu tiver que somar potências de expoente diferente, eu tenho que dar um jeito da potência ficar igual antes da gente conseguir fazer as somas. Então, na próxima aula, a gente vê um pouco melhor isso aí, tá bom? Obrigado e bons estudos.